Poderosos navios de guerra americanos se deslocaram para áreas próximas à costa da Venezuela, levantando debates até quanto à possibilidade de uma invasão americana no país. Tudo isso acontece poucas semanas depois de o governo americano ter dobrado a recompensa por informações que ajudem na captura do presidente venezuelano. Uma histórica recompensa de $50 milhões por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro. Em 19 de agosto veio à tona a informação de que uma esquadra de navios militares foi despachada para o sul do Caribe, para perto da costa da Venezuela, transportando estimados 4.500 soldados americanos, sendo a metade deles fuzileiros navais. A justificativa é de que esse movimento seria parte dos esforços de Donald Trump contra o narcotráfico na América Latina. Ele, Trump, está preparado para usar todos os elementos da força americana para impedir que drogas entrem no nosso país e para levar os responsáveis à justiça. A frota americana seria composta de navios anfíbios e de destroyers, capazes de lançar mísseis guiados. Parte deles usam um sistema de defesa considerado um dos mais modernos do mundo, com alto poder de detecção e reação a ameaças. A informação original foi dada por fontes anônimas para a agência Reuters. Até o momento em que eu gravo este vídeo, não se sabem muitos detalhes práticos sobre a missão dessa esquadra. Acredita-se que os navios ficarão meses fazendo operações de inteligência e vigilância para interceptar embarcações que levem drogas para os Estados Unidos e podem até mesmo virar base de lançamento para caso os Estados Unidos queiram disparar ataques diretos contra alvos em mar ou em terra. Segundo as fontes, os navios podem contar com o apoio de aviões espiões e de pelo menos um submarino de ataque, que também já estaria nas águas do Caribe. Alguns observadores acham que uma força desse calibre serve para mandar para Maduro o recado de que os Estados Unidos têm a capacidade de invadir a Venezuela. Logo no começo do segundo mandato, Trump passou a chamar de organizações terroristas globais os cartéis de drogas de países como México e Venezuela. O presidente americano considera a aim da ação e a entrada de drogas pela fronteira dos Estados Unidos como ameaças à segurança nacional americana. Já Nicolás Maduro disse que o combate ao narcotráfico é um falso pretexto para impor políticas intervencionistas na América Latina e no Caribe. A causa que nós defendemos é muito grande, então uma mudança de regime não é apenas ilegal, mas também imoral. E eles não vão conseguir colonizar ou escravizar a Venezuela, a América do Sul ou a nossa América. E se um dia eles tentarem tocar na Venezuela, toda a América vai se levantar por nós. Maduro também anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos para defender a soberania do país e convocou os civis para se alistarem na chamada Milícia Bolivariana. Essa milícia, que foi criada por Hugo Chávez em 2007, é um braço armado voluntário, formado por centenas de milhares de civis, e mobiliza nos apoiadores do regime os ideais da chamada União Cívico-Militar e Defesa da Pátria, que são partes do chavismo. De um lado, defensores dizem que essas tropas servem para defender a Venezuela de ameaças externas, como as de Trump. Já críticos afirmam que ela virou um pilar de sustentação do controverso regime de Maduro, e dizem que o governo dele já não tem mais a capacidade financeira e técnica de armar, treinar ou sequer alimentar o aumento expressivo dessas tropas voluntárias. Mesmo assim, nos últimos dias, milhares de venezuelanos fizeram filas em Caracas para se alistarem. Vamos nos alistar na milícia bolivariana para impedir que qualquer império volte a colocar seus pés nesta terra de libertadores. Vladimir Padrino, ministro da Defesa de Maduro, também anunciou o despacho de navios militares ao Caribe, mas como parte de operações que chamou de promoção da paz com a vizinha Colômbia e de combate ao narcotráfico. Em 27 de agosto, Maduro voltou a aludir aos Estados Unidos, dizendo que a Venezuela não faz diplomacia de ameaças, porque o mundo não pode ser o mesmo de 100 anos atrás de diplomacia de navios armados. Os Estados Unidos são um adversário de longa data do regime venezuelano, mas essa rivalidade tem se intensificado com Donald Trump. Ainda no primeiro mandato de Trump, Nicolás Maduro e aliados foram indiciados nos Estados Unidos por terrorismo, corrupção e tráfico de drogas. E naquela época também foram despachados navios de guerra americanos para ações de combate ao narcotráfico nas águas do Caribe. Trump chegou a falar em usar força militar contra a Venezuela, embora isso não tenha se concretizado. Agora, os Estados Unidos voltam a intensificar a retórica contra Maduro, não só aumentando a recompensa pela prisão do presidente venezuelano, como anunciando o congelamento de centenas de milhões de dólares em supostos bens dele.
O Departamento de Justiça reteve mais de 700 milhões de dólares em bens ligados a Maduro, incluindo 2 jatinhos particulares, 9 veículos e mais. E mesmo assim, o reinado de terror de Maduro continua. Ele é um dos maiores narcotraficantes do mundo e uma ameaça à nossa segurança nacional. Maduro rejeita a acusação de que tem ligações com cartéis de drogas. Ao mesmo tempo, o governo dele é bastante questionado pela comunidade internacional por suspeitas de fraude na eleição presidencial venezuelana de 2024. Maduro nega qualquer fraude, mas nunca apresentou as atas oficiais das urnas que foram requisitadas pelo Brasil e por outros líderes globais. Enquanto isso, existe o temor de que as tensões com os Estados Unidos escalem para ações mais concretas, potencialmente trazendo instabilidade para toda a América Latina. No Brasil, isso foi expresso por Celso Amorim, assessor especial da presidência. Nos preocupa a presença de barcos de guerra muito próximos da costa da Venezuela e o risco, sobretudo com as declarações de que ele pode ser uma força total dentro dessa, digamos, mistura da questão do combate ao crime organizado que deve ser combatido, mas com a cooperação dos países e não com intervenções unilaterais. O presidente colombiano Gustavo Petro disse que avisou aos representantes dos Estados Unidos que invadir a Venezuela seria, abre aspas, o pior erro que eles poderiam cometer. Petro disse também ter medo de que seu país, que faz fronteira com a Venezuela, fosse arrastado para a crise. Os gringos estão na pior se acham que vão resolver o seu problema invadindo a Venezuela. Com isso, colocariam a Venezuela na mesma situação da Síria e com o problema que arrastariam a Colômbia. Até o secretário-geral da ONU se manifestou, pedindo calma. Ele insiste que ambos os governos desescalem as tensões, exercitem moderação e resolvam suas diferenças por meios pacíficos. Analistas ainda se dividem quanto à real probabilidade de uma ação direta americana. Não há consenso sobre se Trump quer apenas demonstrar força na região ou se realmente pode tentar derrubar o regime venezuelano. Uma reportagem do jornal Miami Herald diz que a possibilidade reaviva a memória da operação militar dos Estados Unidos no Panamá em 1989. Foi quando o governo de George Bush pai acusou o regime de Manuel Noriega de ligações com o narcotráfico e passou a tratá-lo como uma ameaça a interesses americanos na zona do Canal de Panamá. Noriega acabou preso e condenado nos Estados Unidos. A operação também resultou na morte de centenas de panamenhos, civis e combatentes e de 23 soldados americanos. Bom, por hoje eu fico por aqui. A gente vai continuar acompanhando essa crise no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e no nosso canal no WhatsApp. Obrigada e até a próxima.